Profeta Abacuque, capítulo 3, o último capítulo do livro de Abacuque, e nos encontramos hoje na penúltima exposição desse livro, está chegando ao fim. Abacuque capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 15. Abacuque, irmãos, capítulo 3, versículo de número 3 ao versículo 15. Todos acharam? Mesmo assentados, vamos ler a palavra do Senhor. Se puder baixar um pouquinho o retorno, acho que dá no microfone por conta disso. Abacuque capítulo 3, versículo 3 ao versículo 15, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto do teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam correntes de águas. As profundezas do mar faz ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz, as tuas flechas subilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Versículo 12. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calça os pés às nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. E o versículo 15 nos diz: marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Até aí o texto sagrado. Meus irmãos, minhas irmãs, permitam-me fazer uma pergunta nessa introdução da exposição de hoje. Fazer uma pergunta muito simples, aparentemente, mas não precisa me responder. E a pergunta é: você conhece o seu Deus? Responda você. Você conhece o seu Deus? Lendo o livro do profeta Abacuque, essa é a nossa sétima e penúltima, como eu falei, exposição. Nós observamos que Abacuque nos traz pelo menos dois princípios que devem estar alicerçados no coração e na vida de todo crente. Primeiro princípio, eu gostaria que você voltasse uma página da sua Bíblia, no capítulo 1, versículo de número 12 e 13. Nós temos o primeiro princípio que Abacuque nos ensina. Em relação a essa pergunta que eu acabei de tratar ou de falar aos irmãos. Você conhece o seu Deus?
Abacuque ensina, irmãos e irmãs, que um primeiro princípio no meio das lutas e aflições que nós enfrentamos, no meio das nossas dúvidas e anseios do coração, nós precisamos conhecer quem Deus é. Olhe comigo o versículo 12 e o versículo 13 do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Olha os atributos que Abacuque trouxe. Eu não vou expor esse texto, já preguei aos irmãos, está lá no canal da nossa igreja. Mas olha o primeiro princípio que Abacuque nos ensina, irmãos. Não és tu desde ó Senhor, meu Deus, ó Santo. Olha que texto lindo. Aqui nós temos pelo menos 3 ou mais atributos de Deus. Primeiro atributo, Deus é eterno. Segundo atributo, Ele é Senhor, e não é Senhor qualquer Senhor. É Senhor com tudo maiúsculo. No original hebraico é a palavra Iavé. Nem todo judeu falava a palavra Iavé. Por quê? Porque eles temiam de pecar contra o nome de Deus. Lembra no mandamento? Pois bem, em primeiro lugar Ele é eterno. Segundo lugar Ele é Senhor. Terceiro lugar Ele é o meu Deus. Não é qualquer Deus. Não é o Deus dos outros. É o meu Deus. É o Deus que eu tenho intimidade. É o Deus que eu posso dobrar os meus joelhos e ter a certeza de que ouve a minha oração. Mas em quarto lugar, Ele é o meu Santo. Fala toda a diferença em nossas vidas, irmãos e irmãs. O passar por aflições, quando nós conhecemos quem Deus é, ou quando nós não conhecemos quem Deus é. Aquilo que em teologia nós chamamos de atributos de Deus. Fará toda a diferença. Por quê? Preste atenção. Quando nós conhecemos quem Deus é, aí nós chegamos à convicção do profeta Abacuque, versículo 12. Não feche sua Bíblia não. Olhe comigo, versículo 12. Depois que ele fala todos esses atributos, ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão? Não morreremos. Lembra que eu falei? Os impérios podem passar, mas a igreja continua de pé. As lutas podem chegar na vida de um crente, como chega também na vida de um não crente. Entretanto, irmãos e irmãs, a diferença está em como enfrentamos as lutas. E quando nós conhecemos quem Deus é, nós chegamos à conclusão: Senhor, pode enviar tribulação, porque eu permanecerei de pé, porque maior é aquele que está comigo do que aqueles que se levantam contra nós. A pergunta é: você conhece o seu Deus? Quando nós não conhecemos quem Deus é, quando nós não conhecemos os atributos de Deus, aí nós fazemos o que nós temos visto hoje por parte de muitos, entre aspas, crentes. O que é que muitos crentes fazem quando passam por lutas e aflição? Coloca Deus na parede. Começa a determinar. Eu determino a minha cura. Eu determino a minha vitória. Eu determino a minha casa nova, o meu carro do ano, o meu casamento. Eu determino. Esse é o famoso crente que desconhece quem Deus é. Quando nós conhecemos a Deus, irmãos e irmãs, os seus atributos, nós não determinamos nada. Nós baixamos a nossa cabeça, batemos continência e dizemos: sim, Senhor. Não é assim com Cristo? No Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual era o cálice? A cruz? Não, a ira de Deus que iria ser derramada sobre Cristo Jesus. Aí Jesus ora: se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, eu decreto a minha vitória. Foi isso? Olha a diferença, irmãos. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a oração, como Abacuque nos ensina. A oração daquele que conhece quem Deus é. Os seus atributos. Ele continua dizendo, irmãos, versículo 12 e versículo 13. Mas eu gostaria de iluminar a sua mente esclarecida nessa noite. A nossa geração desconhece totalmente quem Deus é.
Basta olhar os bancos da nossa igreja, das nossas igrejas, mundo afora, no culto de doutrina. Basta olhar os bancos da nossa igreja, no domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e eu já disse aqui enfaticamente, irmãos e irmãs, nós precisamos preocupar com a nossa alma. Porque, como eu falei na oração, irmãos, a perseguição vai chegar no nosso país, e será que nós estaremos preparados para ela? 2 anos de pandemia, presta atenção, foi só a ponta do iceberg, vem muito mais coisas piores pela frente. 2 anos em que alguns crentes passaram 2 anos sem ler a Bíblia. Os irmãos percebem a seriedade dessa mensagem do profeta Abacuque, o quão atual ela é. Nós precisamos, Abacuque só permaneceu de pé, porque Abacuque sabia quem Deus é, os seus atributos. Deixa-me trazer rapidamente um outro exemplo bíblico. Lembra de um jovem chamado Daniel? Daniel, irmãos e irmãs, 20 anos depois disso aqui, 20 anos, a Babilônia veio, invadiu Judá, levou os jovens, dentre eles, Daniel. Um jovem que estava, presta atenção, distante de casa, longe de pai, longe de mãe, longe de irmão da igreja. Ele estava distante do pastor da igreja, lá em Babilônia. Não tinha pastor que mandava mensagem na segunda-feira: meu irmão, senti sua falta no culto, não é? Em Babilônia não havia reunião para prestar cultos a esse único Deus. Ele estava longe de tudo e todos. Ele poderia pecar, lembra? Mas ele preferiu agradar a Deus, porque ele sabia quem Deus é. Nós nos reunimos na igreja, irmãos e irmãs, para aprendermos sobre Deus. Mas nós não somos crentes somente na igreja. Você é crente na universidade, você é crente no seu trabalho, você é crente na escola, você é crente na sua casa, você é crente na rua em que você mora. É isso que nós devemos lembrar, irmãos. Se nós conhecêssemos quem Deus é, a nossa vida seria totalmente diferente. Eu não tenho dúvidas. Nós trataríamos os outros melhores. Por quê? Porque nós entenderíamos, saberíamos que o outro é a imagem e semelhança de Deus. Nós amaríamos mais e julgaríamos menos. Sabe o que falta em nossa geração? Conhecer quem Deus é. Seríamos melhores servos, seríamos melhores líderes, seríamos melhores ovelhas, seríamos melhores empregados, seríamos melhores empregadores, seríamos melhores cidadãos desse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E parece que a igreja, em grande parte, não na sua totalidade, mas em grande parte, parece que não abriu seus olhos para essa realidade. Que realidade? Que nós precisamos conhecer quem Deus é. Mas há um segundo princípio. Se o primeiro princípio que Abacuque nos ensina é que nós devemos conhecer quem Deus é, há um segundo princípio no texto que nós lemos, de Abacuque capítulo 3. Agora volte sua página para o capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 15. E o segundo princípio que Abacuque nos ensina é não somente conhecer quem Deus é, mas o que Deus fez. Talvez nessa noite você está aqui e não goste muito de história, mas é sobre a história que nós vamos estar expondo nessa noite. Abacuque traz a memória. Lembra Lamentações? Jeremias? Quero trazer à memória aquilo que me pode trazer a esperança. O que pode trazer a esperança ao crente? Lembrar quem Deus é, que Ele está no trono, governa sobre tudo e sobre todos, e lembrar que Ele não mudou. O que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. É sobre isso que nós vamos, irmãos, estar meditando nessa noite. É relembrar. Eu não vim trazer nada novo para você. Eu vim apenas relembrar a você que esse Deus, que tem os seus atributos e que fez grandes obras no passado, Ele não mudou. Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Esse é o tema da minha exposição dessa noite.
a soberania de Deus durante a história do seu povo. A soberania de Deus durante a história do seu povo. Relembrando rapidamente o que nós vimos na última exposição. Os irmãos lembram qual foi a petição de Abacuque? Aviva a tua obra, ó Senhor. Abacuque pede a esse Deus que ele conhece: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Aviva a tua obra, ó Senhor. Abacuque entendeu um ponto interessante, irmãos. Abacuque entendeu, presta atenção, que quando os recursos da terra se acabam, os recursos do céu continuam plenamente abastecidos e à disposição de um crente que ora. Sabe qual é o nosso grande erro em muitos casos? É porque nós não oramos. E quando nós oramos pouco. Eu não vou falar sobre isso. Se você quiser relembrar, está lá no canal da nossa igreja. Aviva a tua obra, ó Senhor. Alguém já disse: hoje eu não vou para o culto de oração. Por quê? Porque ele só ora. Outro: eu não vou para o culto de doutrina. Por quê? Porque eles estudam só a Bíblia. Aperitivo para você ir lá no canal da igreja. Certo? Mas eu dividi esse texto, irmãos, em pelo menos 3 partes, para a nossa melhor compreensão dessa noite. A primeira parte vai do versículo 3 ao versículo 7, onde Abacuque vai relembrar a glória de Deus na libertação do seu povo. Segunda divisão, do versículo 8 ao versículo 11, Abacuque vai relembrar da glória de Deus, mostrando Deus na obra da sua criação. Em terceiro e último lugar, do versículo 12 ao versículo 15, Abacuque vai mostrar a glória de Deus no juízo eterno contra os ímpios. Está preparado? Olhe comigo, o primeiro ponto dessa mensagem dessa noite: a glória de Deus na libertação do seu povo. Versículo 3, ele começa dizendo uma região, uma localidade, que estava situada entre o Sinai e Edom. Olha o que diz. Deus vem de... Os irmãos estão lendo? Versículo 3, irmãos, vamos lá. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 3. Deus vem de Temã, e do monte vem o santo. A sua glória cobre, e a terra... Que imagem maravilhosa Abacuque tem em mente. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando os judeus, os hebreus, se lembravam do Egito, eles se lembravam que o Deus que os tirou do Egito caminhou com seu povo durante 40 anos no deserto. Então, lembrados? A Bíblia diz que no deserto, durante 40 anos, não faltou pão, não faltou água, e as suas vestes nunca se desgastaram. As suas sandálias nunca se desgastaram. Quando Abacuque começa essa oração, esse louvor entoado, afirmando: lembre o que Deus fez quando nos tirou do Egito, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Lembra da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite? Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Aquele Deus que tirou o seu povo, que cuidou do seu povo durante a peregrinação no deserto, meus irmãos e irmãs, ele continua cuidando das nossas vidas. Até quando, pastor? Até quando nós chegarmos na glória. Ele é o mesmo. O próprio Deus que durante o deserto deu a lei a Moisés, que se revelou toda a sua glória a Moisés. Olha o que diz o versículo 4. O seu resplendor é como a luz. Você pode imaginar essa cena? Moisés diante da glória de Deus. Abacuque diz o seguinte: o seu resplendor é como a luz. Mas não é qualquer luz, não é uma lâmpada. Tá certo? Não é uma lâmpada. A ideia aqui é que a glória de Deus, o resplendor de Deus, é como o sol do meio-dia. Em toda a sua glória, em toda a sua manifestação.
O seu resplendor é como a luz. Raios brilham de sua mão. E ali está velado o seu poder. Deus manifestou a sua glória a Moisés. O Deus que manifesta a sua glória nos céus, na terra e debaixo da terra. O Deus que cuidou do seu povo e nada faltou. Deixa eu abrir um parênteses nessa mensagem. Vou até tomar uma água. Deus já deixou faltar o pão na sua mesa? Deixa eu tomar água aqui e você responde. Deus já deixou faltar o fôlego de vida? Não, né, pastor? Estou aqui. Olha o cuidado providencial de Deus sobre você e sobre a sua família. Deixe-me uma terceira pergunta. Você está respirando com um balão de oxigênio do seu lado? Você consegue caminhar? Você está pagando quanto pelo ar que você está respirando? Pelo seu coração está batendo. Você sabia que nesse instante o hospital de trauma está lotado de gente e você está onde? Na casa de Deus. Ele mudou? Quem muda? Nós. Né? Nós deixamos de crer. Nós duvidamos. Quantas vezes nós não oramos a Deus e terminada a oração, em nome de Jesus, amém. Será, Senhor, que o Senhor vai fazer mesmo? É isso que Abacuque está mostrando ao povo. Lembra que Abacuque estava fazendo essa oração em forma de canto, como um hino para a igreja? Lembra que ele escreveu isso aqui em um outdoor? Nós vimos. Escreve Abacuque, para que quem passe correndo possa ler. Abacuque está escrevendo isso aqui para que o povo possa ler e relembrar que o Deus que cuidou do seu povo continuará cuidando do seu povo, mesmo o seu povo sendo disciplinado pelo seu Deus. O pai disciplina o filho a quem? Ama. Meu irmão, minha irmã, se nós como igreja estamos sendo disciplinados por Deus, agradeça a Deus, porque o pai disciplina o filho a quem ama. Sabe o que isso quer dizer? É que você é filho, que você não é bastardo, que você tem um pai, que mesmo disciplinando você, ele cuida da sua vida. É isso que Abacuque nos ensina. Deus vem lá do deserto com o seu povo, guiando o seu povo. Eu fico imaginando como eu queria estar numa montanha nesse instante, só olhando o povo de longe, dizendo, meu Deus, muita gente, não é? Num deserto, não tem mercadinho, não tem iFood no deserto, o iFood é do céu, de manhã ao amanhecer, o café já está pronto, está na mesa, é só você recolher, não tem nem trabalho, o trabalho seu é recolher o pão e levar para casa, e comer. O povo reclama, Deus manda carne. O povo reclama, Deus manda água. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar os feitos de Deus. Versículo 5. A lembrança de Abacuque é com o povo no deserto. Adiante dele vai a peste. E a pestilência segue os seus passos. Abacuque volta lá para o deserto, para o Egito, perdão. E lembra do juízo de Deus por meio das pragas. Que lição Deus nos traz? O mesmo Deus que cuida da sua igreja é o mesmo Deus que julga aqueles que se levantam contra a igreja. Não é interessante, irmãos? Deixe-me abrir um segundo parênteses da mensagem. Nós oramos hoje por aqueles irmãos que se encontram em perseguição. E o irmão André, talvez alguns conheçam, faleceu há pouco tempo. Ele contava um testemunho, que no tempo em que ele foi evangelizar os países alemão, que perseguiam os crentes. Lembra do nazismo? Ele conta que certa vez encheu a mala do Fusca dele de Bíblia.
E o desejo dele era atravessar a cortina de ferro para levar a Bíblia para os irmãos que se encontravam do outro lado. E ele fez uma oração simples. Olha a oração do irmão André. Senhor, cega os soldados para que eu passe por aquele lugar e entregue o alimento àqueles meus irmãos amados. Amém. Que oração, né? Cheio de teologia. Né? Pastor, não sei orar. Olha que oração. Conta esse amado irmão que está hoje na glória. Ele conta que foi parado pelos soldados. Você imagina a cena? Um Fusca lotado de Bíblia. E ele foi parado pelos soldados alemãos da Alemanha. E ele conta que naquele momento o coração dele gelou. Ele sabia que ia ser fulminado ali, morto. Se abrisse o capô do Fusca, visse a Bíblia, ele ia ser fuzilado ali, porque era proibido. E ele conta que o soldado abriu o capô do Fusca, quando olhou, fechou rapidamente e correu para o irmão que estava na direção do Fusca. Ele disse: meu irmão, corra, vá-se embora, porque esses alimentos são perecíveis e eles vão se estragar, vá-se embora. Abriu os portões e ele passou com a Bíblia. Os soldados não viram Bíblia. Os soldados, quando abriram o capô, viram alimentos perecíveis. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Versículo 6, meus irmãos. Agora Abacuque lembra de Josué, que o presbítero está ali fazendo uma série de exposição em Josué. Olha o que diz, versículo 6. Ele quem? Deus para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Quando Deus manifestou a sua glória no monte Sinai, tremeu. Quando Deus manifestou a sua glória, o sol parou. Lembra de Josué? O sol parou. Quando Deus manifestou a sua glória, o mar vermelho se abriu e o povo de Deus atravessou. E quando os soldados egípcios entraram no mar, o mar se fechou. Quando o povo estava diante do Jordão, Deus fez com que o Jordão, a cerca de 20 quilômetros antes, começasse a parar. E fizesse um montão de água, 20 quilômetros antes. Por quê? Porque nesse trajeto do deserto para a terra prometida, para Canaã, não tinha ponte. E Josué nos diz que o rio Jordão estava cheio, transbordante em suas margens. Não tinha como o povo atravessar o rio Jordão para conquistar a terra prometida. Mas o Deus que não mudou, parou a 20 quilômetros do rio Jordão, começou a secar o rio e o povo atravessou a pés enxutos e venceu em Jericó e conquistou a terra prometida. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Mas não somente isso, olha o que Moisés diz. Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao versículo 18. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Deus é poderoso. Ele não faz somente isso, versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. A Bíblia diz que Deus é tão poderoso que Ele faz a terra ouvir a sua voz, e a terra treme.
Deus é tão poderoso que Tiago, escrevendo a sua epístola, diz o seguinte: até os demônios tremem diante de Deus. Será que nós conhecemos o nosso Deus? Isaías capítulo 6, o profeta Isaías vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías diz que diante dessa visão, ele tremeu. Ai de mim. Essa deve ser a atitude de todo crente que conhece quem Deus é. Se humilhar diante dele. Ai de mim. Ai de você se ouvindo a exposição, ou a série de exposição, no livro de Abacuque, não mudar de vida. Ai de você que ouviu a série de exposição no livro de Jonas, não mudar de vida. Ai de você. Ai de mim, quando nós dizemos que servimos a um Deus que é santo. Essas cidades que ficavam no caminho onde o povo de Deus deveria passar até a terra prometida, Deus fez tremer. Com Deus, meus irmãos, não se brinca. Com Deus não se brinca. Aquele que sonda e conhece os nossos corações. Meus irmãos, eu não sei quantos daqui já leram o livro de Apocalipse. Que livro maravilhoso. João vai dizer que viu aquele que estava sentado no trono, e os seus olhos eram como os de chamas, de fogo. Diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo, ninguém pode esconder absolutamente nada. Mas há uma boa notícia para você. Segunda divisão do texto, olha o versículo 8 ao versículo 11. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória. Versículo 9. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, e fendes a terra com rios. Versículo 10 e 11. Os montes te veem e se contorcem, passam correntes de águas, as profundezas do mar faz ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param, as suas moradas ao resplendor a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Pastor, qual é a notícia boa nisso aqui? A notícia boa, meu irmão, minha irmã, é que você que conhece o seu Deus é um povo forte. Qual é a conclusão de Abacuque diante disso? Lembra que eu perguntei na primeira divisão do texto? Deus mudou? Mudou, irmãos? Quem muda? Abacuque está trazendo essa lição novamente. O mesmo Deus que fez tudo isso não mudou, continua sendo o mesmo. Ele usa quem Ele quer para cumprir o seu propósito sobre a terra e diante do seu povo. Deus fez isso tudo contra os inimigos do povo de Deus. E o povo de Deus onde estava? Marchando, confiando na promessa daquele que não pode mentir, daquele que levanta reinos e derruba reinos, daquele que divide águas e abre o caminho para o seu povo passar.
Sabe qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que até o mar obedece à voz de Deus. E tem muito crente que não obedece à voz de Deus. E acha que isso é balela, pastor. Esse negócio de perseguição é lá com os irmãos lá na China. É do outro lado, pastor. Deixa isso para lá, pastor. E mal sabe você que a perseguição está aqui pertinho. O mar obedece a sua voz. O sol e a lua, as estrelas obedecem a sua voz para cumprir o seu propósito. Abacuque só descansou o seu coração, meus irmãos e irmãs, quando compreendeu e percebeu que em tudo isso Deus é soberano. Talvez você ainda não entendeu, eu vou lhe explicar bem explicadinho. Tudo o que acontece na sua vida, meu irmão, minha irmã, é permissão desse Deus. Que você está enfrentando não é acaso. Nós não acreditamos em acaso. Nós não acreditamos em destino. E vou mais, nós não acreditamos em horóscopo. Viu? Sabia que tem crente? Todo dia de manhã está procurando o que é que o horóscopo diz? Tem. E eu ouvi hoje. Eu e os irmãos foram para Fagundes. Pastor, eu sou de Capricórnio. Olha mesmo. Foi Alan, Capricórnio. Alan estava, não corra não. Igor também. A minha esposa faleceu há alguns anos, pastor. Era de touro. Dizem que touro é fiel. A minha mulher foi fiel a mim. Olha só. Crente. Nós não acreditamos em destino. Nós não acreditamos em acaso. Nós não acreditamos em horóscopo. Nós acreditamos que esse Deus que não mudou, ainda hoje cuida das nossas vidas. Agora você entendeu. Agora você entende por que Abacuque descansou seu coração. Não é? Porque ele relembrou o que Deus fez. Não é verdade, irmãos? Deixa eu abrir o terceiro parênteses da mensagem. É verdade conosco assim também? Não tem momentos que a gente pensa em largar tudo ou é só comigo? Não acontece com você, você é super crente. Você é fantástico. Você, né? Senhor, não aguento mais. Olha, aquele pastor, não dá. Aí você lembra que você já teve pastor pior. Aí você lembra que você já teve lutas maiores. E aí quando você lembra das lutas maiores, você renova as suas forças. O mesmo Deus que me sustentou naquele momento, naquelas lutas, Ele continua me sustentando hoje e eternamente. Promessa de Jesus para a igreja. Eis que estou convosco de segunda a sexta, no feriado não dá. Final de semana não dá, tem que tirar as férias. Eis que estou convosco todos os dias. O que é todos os dias? Todos os dias bons, não é? Porque quando você está bem, começo do mês, o dinheiro cai na sua conta, chove de amigos. Mas quando chega no final do mês, está faltando as coisas, os amigos lá. Todos os dias bons, Deus está lá. Todos os dias maus, Deus está lá. Ou não é assim com você? Quando você chora, quando você ora, você tem a certeza e a convicção de que você não está sozinha. Os outros podem lhe abandonar, mas esse Deus jamais. Lembra do que Abacuque diz? Capítulo 2, finalzinho do versículo 4. O justo viverá por sua fé. Olha que precioso, irmãos. Hoje nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós celebramos esse momento,
nós trazemos à memória a sua promessa. Qual a promessa? Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, e o Pai vai mandar outro Consolador. Ele não nos deixou órfãos. Ao contrário dos poderosos desse mundo, para você falar com Deus, você não precisa marcar dia, hora, e ver na agenda dele se ele tem uma oportunidade para você. Deus está ao seu lado todos os dias. Terceiro e último lugar. Se Deus está conosco e está conosco, Abacuque lembra da glória de Deus diante do juízo do ímpio. Olha o versículo 12 e o versículo 14. Olha o que Abacuque diz. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo. Poxa, não é de todo mundo, não. Você percebe que nos nossos dias não é encontrado aqui, porque todo mundo hoje diz que é filho de Deus, mas não quer obedecer aos mandamentos de Deus. Aí Abacuque lembra o seguinte: é o Senhor quem sai em salvamento do seu povo. Sabe qual é a ideia aqui, irmãos? É da parábola das 99 ovelhas. Que há muita interpretação errada desse texto. Nós temos estudado isso na quinta-feira. Muita interpretação errada. Tem gente que diz assim: ah, pastor, o senhor não vem me visitar, é porque o senhor não é o pastor das 99 que deixou lá numa presa, que foi atrás da ovelha que estava machucada. Meu irmão, você interpretou errado. Porque o pastor que deixa as 99 não é o pastor da igreja. É o supremo pastor. É o bom pastor. Eu não sou bom pastor, não. É Jesus. Quem são as 99 ovelhas? Veja o contexto. Jesus estava falando sobre os judeus, sobre aqueles que já estavam caminhando pela promessa que Deus havia feito a Abraão. E quem é aquela ovelha perdida? Os gentios. Lembra que a promessa foi para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias judaicas da terra, incluindo, sabe quem? Você. Você não entendeu. Meu irmão, minha irmã, você que segue a Jesus Cristo, ao pastor, não é o pastor da igreja, pastor Jesus, você que segue a esse pastor, você é bem-aventurado. Através de Abraão, todas as famílias são abençoadas. Olhe para você. Talvez você hoje tenha brigado com alguém da sua família. Meu irmão, minha irmã, você tem uma família abençoada. Pastor, é porque você não sabe quem é em casa. Eu não sei, mas o bom pastor sabe. Agradeça a Deus porque você tem uma família. Quarto, permita-me abrir um quarto parênteses na mensagem. Essa semana iniciou-se, o que os irmãos já sabem aí, né? Sei não, você não sei qual é o mundo que você vive. Iniciou-se aí a festa do mundo. Você não tem ideia a quantidade de família que vai ser destruída por conta disso aí. Deixa eu dar uma palavra para as mães que estão aqui. Mães, vocês não têm ideia da quantidade de mães que ficam sentadas na sala olhando seu filho sair para a porta para ir para um lugar desse. E elas ficam com o coração na mão. Por quê? Porque elas não têm paz. Aliás, quem é que tem paz num lugar daquele ali? Mães desesperadas. Você não tem ideia na quantidade de mães que eu recebi ano passado em outro lugar, um gabinete pastoral. Mães chorando: pastor, eu não suporto quando meu filho sai por aquela porta.
E pega um carro de lá para cá e vem, pastor, passar a noite aqui e chega no outro dia e ressaca. Mãe chorando, irmãos. Esposas angustiadas, por quê? Porque o seu marido deixa muitas das vezes a mulher em casa para ir para um lugar desse. Qual é o ponto desse quarto parêntese? Agradeça a Deus por sua família. É Deus quem vem em salvamento do seu povo. Sabe por que você tem uma família estruturada? Não é perfeito, não existe família perfeita. Assim como não existe igreja perfeita, não é perfeita. Mas sabe por que você tem uma família estruturada que serve a Deus? É porque Deus veio em salvamento a você. E qual deve ser a sua atitude e a minha atitude? Orar por essas mães que estão angustiadas por causa dos seus filhos. Versículo 14, irmãos, e 15 eu encerro. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grande água. Esse é um Deus que defende o seu povo. Esse é um Deus que cuida do seu povo. Quando os inimigos se levantam contra a igreja, é o próprio Deus quem defende a igreja. Quando o inimigo se levanta para destruir a sua família, não é o pastor que vai proteger a sua família. Não espere isso de mim, senão você vai se decepcionar. É o próprio Deus. E é por isso que nós podemos dizer com alto e bom som: até aqui nos ajudou o Senhor. Olha as portas abertas, equipamento de som, mesa para ministrarmos a ceia. Estamos bem vestidos, elegantes, temos uma Bíblia. E como eu comecei essa pregação, eu termino ela. Enquanto tem outros irmãos que não podem se reunir assim. Há um relato de um pastor coreano. Eu já queria convidar os irmãos do louvor. Há um relato de um pastor coreano. E conta na verdade, o pastor Hernandes Dias Lopes foi fazer uma visita a um pastor coreano. Pastor da maior igreja evangélica do mundo. Você sabe onde se encontra? A maior igreja evangélica do mundo se reúne no subterrâneo da Coreia. Não entendi, pastor. A maior igreja evangélica do mundo não se reúne aqui como nós estamos, né? Você vem, deixa o seu carrinho aí, entra pela porta e vem direto para o templo. Não. A maior igreja evangélica do mundo, você vem às escondidas, a Bíblia embaixo do braço, escondido para ninguém ver, camuflado, e você desce para se reunir no subterrâneo. É onde se reúne a maior igreja evangélica do mundo, é no subterrâneo da Coreia. E o pastor Hernandes foi lá visitar o pastor dessa maior igreja do mundo. E o pastor Hernandes conta, perguntando ao pastor: pastor, qual é o propósito? O que é que vocês estão fazendo para que essa igreja cresça tanto? E aquele pastor respondeu ao pastor Hernandes Dias Lopes: é porque enquanto vocês no Brasil se levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós aqui do outro lado levantamos de madrugada para orar. Você entendeu? Enquanto nós no Brasil acordamos 4 horas, 5 horas da manhã,
para trabalhar, e não é pecado, ele não está dizendo com isso que é pecado. Mas enquanto nós aqui nos acordamos, nos levantamos de madrugada para trabalhar, para ganhar dinheiro, eles do outro lado, na perseguição, se levantam de madrugada para orar. Depois leia o livro de Atos. Sabe como a igreja cresceu? E não foi encheu, não é inchaço. A igreja em Atos cresceu, sabe por quê? Porque tinha doutrina apostólica e oração. Sabe por que a igreja no Brasil incha? Porque muitos negligenciam a doutrina apostólica e outros nem oram. Eu não vou para o culto de oração. Por quê? Porque lá eles só oram. Eu vou para a escola bíblica dominical. Por quê? Porque eles estudam uma revista que fala sobre a Bíblia. Não, domingo eu já ouvi crente dizendo assim: domingo não venho, pastor, de manhã. Domingo é o dia de eu lavar roupa. E mais de manhã é que eu aproveito o sol para estender a roupa. Minha irmã, às vezes nós precisamos ser taxativos. Minha irmã, se converta. Mas, lembra das duas perguntas no inicial? E eu gostaria de encerrar com elas duas. Primeiro, você sabe quem é o seu Deus? Os seus atributos? Eu louvo a Deus porque nós temos estudado isso na classe de catecúmenos aqui. Inclusive o presbítero Cícero que deu essa aula. Os atributos de Deus. Você conhece o seu Deus? Se você conhece o seu Deus, você confia na sua bondade e misericórdia, que lhe seguirão todos os dias da sua vida. Se você conhece o seu Deus, você pode dizer nessa noite: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode faltar comida, pode faltar dinheiro, pode faltar amigos, mas se Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Quem tem a Cristo tem tudo. Quem não tem a Cristo não tem nada. Segunda pergunta: você conhece a história do seu Deus? Ou o que Ele fez durante a história da humanidade? Nós dizemos e abrimos a boca para dizer: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu pergunto a você: o que é que Ele fez no passado, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente? Quando nós conhecemos quem Deus é e o que Deus fez, nós nos tornamos pessoas mais gratas. E eu queria encerrar com essa pergunta: você é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito sobre sua vida? Você é grato ao Senhor? O salmista diz, e eu encerro com esse salmo. O salmista diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não tem como terminar um culto como esse triste. Não tem, não tem. Então você não entendeu nada da mensagem. O seu Deus não mudou. O Deus que cuidou do povo no deserto é o Deus que cuida da sua igreja hoje e que vai cuidar até aquele grande dia. Acalme o seu coração. Agora você vai entender: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor possa fortalecer a nossa vida e a nossa fé nessa noite. Se apegue a Cristo. Olha, não se apegue a pastor, não se apegue. Eu estou falando porque eu já fui ovelha também. Fui decepcionado também. Fui. Não se apegue a pastor. Nenhum é perfeito, nenhum. E quem está lhe dizendo é um pastor, ó mesmo. Se apegue a Cristo, meu irmão. Se apegue a Cristo, minha irmã. Se você se apegar a pastor, você não fica na igreja. Se apegue a Cristo. Não se apegue a irmão. Eu não estou dizendo que você não vai amar. Pelo amor de Deus, ame o pastor. Ore por ele. Mas não se apegue, não. O que eu quero dizer com isso? Não se apegar.
Não deposite sua confiança 100% em homem nenhum. Eu não estou dizendo que você não vai confiar, pelo amor de Deus. Mas confie totalmente em Deus. Presta atenção. Homens vêm e homens vão. Mas quem é que continua com você? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. Eu vou convidar o presbítero Amauri, que já está aqui, o presbítero Cícero, o presbítero Valber, o nosso presbítero Carlos, para nos auxiliar com a mesa do Senhor. Primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é o momento, irmãos e irmãs, que nós temos para examinar a nós mesmos, como Paulo diz. A olhar para o nosso coração. E nessa noite, se você está aqui e não tem confiado em Deus, esse é o momento de você pedir perdão ao Senhor, de você fazer novamente a sua aliança com Ele e confiar nas suas promessas. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o momento, irmãos e irmãs, de nós olharmos para nós. Assim como o salmista, no Salmo 139, versículo 23 em diante, ele diz, e o 24 diz: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por um instante. Eu vou pedir ao presbítero Cícero para fazer uma oração as nossas vidas, e que você faça a sua oração aí, particular, onde você se encontra. Ore ao Senhor, o presbítero Cícero vai estar nos conduzindo em uma oração também. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, pela Tua maravilhosa graça, Senhor, pelo imenso privilégio de podermos, como Teu povo, no Teu santo dia, nos reunirmos na Assembleia dos Santos e ouvirmos a Tua voz, Senhor. E ouvirmos a Tua palavra, de sermos por ela alimentados, nutridos, consolados, edificados e exortados. Pois, assim como nos foi lembrado, nós somos Teus filhos, não somos bastardos. E Tu és um Pai que cuida dos Teus filhos e que cuida muito bem dos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por tão grande bênção. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez, Senhor, à Tua mesa. Pai, em nome de Jesus, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração, Senhor. Não nos deixa confiar na nossa própria avaliação, na nossa própria régua, mas que o Teu Santo Espírito nos guie, nos conduza a entendermos o nosso coração, a vermos se há em nós algum caminho mau e nos arrependermos, assim como nós já oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, mas lembrarmos da seriedade, Senhor, da graça, da maravilha desse momento, mas também da seriedade de que é comer do pão e beber do cálice como Teu povo, testemunhando da graça que recebemos. Nos auxilia, nos guia pela condução do Teu Santo Espírito a andarmos, Senhor, nas trilhas da Tua Escritura, a nos desvencilharmos daquilo que não Te agrada e caminharmos na trilha da santidade, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tão grande privilégio, que o Teu corpo, Senhor, que foi entregue por nós, que o sangue que foi derramado por nós, estejam sempre em nossa mente e em nosso coração, para continuarmos lembrando de todas as obras que Tu fizeste. A maior de todas foi ir àquela cruz, morrer por nós. Que isso não nos saia do coração, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, algumas orientações breves, trazer aos irmãos. Primeiro, Paulo nos diz que nós devemos examinar a nós mesmos e depois comer do pão e beber do cálice. Não deixe para participar da ceia o próximo mês.
Ah, pastor, hoje não, hoje eu pequei contra o Senhor, hoje eu vou me abster. Não faça isso. Não deixe de aproveitar essa oportunidade que você tem nessa noite de participar desse banquete espiritual e junto com o seu irmão. Esse é o primeiro conselho que eu lhe dou. Não deixe para o mês que vem. Participe com alegria, com satisfação. Ah, pastor, mas eu pequei. Deus perdoa os nossos pecados. Se você, como nós ouvimos aqui na liturgia do culto, se você confessou o seu pecado de verdade e alcança misericórdia. Então participe nesse instante. Examine o seu coração e coma do pão e beba do cálice. Esse é o momento, irmãos, de participarmos desse meio de graça que Deus nos dá por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então que venhamos aproveitar isso com alegria e satisfação em nosso coração. Segundo, o pão continua sendo pão. A oração do presbítero Cícero não transformou o pão em literalmente o corpo de Cristo aqui. Não. Continua pão. O suco de uva continua sendo suco de uva. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Que você recebe a hóstia das mãos do pastor, do padre, direto na sua boca. Porque você não pode tocar, porque se você tocar, vai contaminar. E você não pode mastigar, porque se você mastigar, vai estar mastigando o corpo literalmente de Cristo. Isso não é doutrina da Bíblia. Então que você participe com alegria ao que os presbíteros estarão entregando aos irmãos. Primeiro elemento, o pão. E eu peço a você que você aguarde um momento para que nós possamos participar todos juntos. Terceiro e último conselho. A você que está nos visitando essa noite e faz parte, é membro comungante de uma igreja genuinamente evangélica e está em comunhão com Deus e com a sua igreja local, você é nosso convidado para participar conosco. Então, à medida, mais uma vez, que os presbíteros for passando, você está nos visitando, está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com Deus, está em comunhão com seu irmão, e já é membro batizado na igreja local, uma igreja genuinamente evangélica, você é nosso convidado para estar conosco. E aí, quarto conselho, a você que está nos visitando e ainda não se batizou, pedimos a você que aguarde um momento, tá certo? Ainda não é o momento para você participar, você precisa compreender o que significa tudo isso aqui, esse meio de graça, tá certo? Então, nós temos uma classe de catecúmenos. Se você ainda não é batizado em uma igreja genuinamente evangélica, está nos visitando, aguarde um momento para que, quem sabe, próximo, futuramente, você também possa participar conosco com alegria. Tá certo? Os irmãos de louvor estarão então no canto, e os presbíteros estarão passando com o primeiro elemento, com pão, e aí eu peço que você aguarde um momento para que nós possamos participar todos juntos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está,
pelos cravos. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante suas mãos, adore o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Algum irmão ou irmã deixou de pegar o primeiro elemento. A palavra do Senhor nos diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, tomou o pão e o partiu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos, irmãos, do primeiro elemento, todos juntos. Os presbíteros estarão passando para o segundo elemento. Nós estaremos realizando da mesma forma. À medida que os irmãos estiverem pegando, os irmãos aguardem um momento para que nós possamos participar todos juntos. Os irmãos de louvor estarão entoando mais um canto para o Senhor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Algum irmão ou irmã, deixa eu lhe pegar o segundo elemento. A palavra do Senhor nos diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou convidar você a ficar de pé e trocar o cálice com a pessoa que está do seu lado, como forma de comunhão com o seu irmão. Participemos todos juntos, meus irmãos, com alegria. Louvemos ao Senhor. Depois desse louvor, cuidar o presbítero Valber para fazer uma oração. Estarei impetrando a bênção apostólica e logo depois nós estaremos com o segundo momento de ordenação dos irmãos. Vamos louvar o Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Deus Pai, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande
Senhor, nós nos alegramos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor, por esse domingo maravilhoso, Senhor. E nos alegramos ainda mais, Senhor, por podermos participar de um momento como esse, Senhor. A cruz o Senhor venceu, a morte tu venceste, Senhor, e como cantamos agora, tu ressuscitaste, Senhor. E esse símbolo, Senhor, é símbolo da aliança que o Senhor fez, meu Pai, com os nossos antepassados, que se estende até nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por fazermos parte do teu povo, Senhor. Nós te louvamos, meu Pai, porque estamos certos, Senhor, que um dia cearemos contigo, Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse culto, Senhor. Que o Senhor tenha sido adorado, Senhor, de fato, meu Pai. E saiamos daqui alimentados, Senhor, como tem sido domingo após domingo, pelo poder do Espírito Santo, que reina hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem, meu Deus, sobre a tua igreja que se reúne aqui nessa noite, bem como se encontra espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Passar para o segundo momento. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, irmãos, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos estar no segundo momento. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos e irmãs, essa é apenas uma das muitas passagens do Novo Testamento em que nós observamos e atentamos o fato de que o Senhor Jesus Cristo foi aos céus e ordenou que líderes fossem levantados, instituídos pela própria igreja local. E nós percebemos nesse texto e em muitos outros que a liderança da igreja ela é formada pelos presbíteros e pelos diáconos. A palavra bispo, episcopos, no grego, é a palavra para pastor, para presbítero, para presbítero regente e docente, tá certo? Então, a igreja ela é liderada por presbíteros e diáconos. E é isso que ocorreu em nossa igreja. Nós tivemos uma eleição aqui em nossa igreja local e elegemos alguns diáconos e reelegemos o presbítero Amaury para mais um período de 5 anos na liderança, na formação dos líderes da nossa igreja local, participando do conselho da igreja local. Eu gostaria de convidá-los a estar aqui na frente. A priori, presbítero Amaury, queria convidar novamente. Presbítero Amaury foi reeleito por voto da maioria dos irmãos ao mandato de presbítero. Então ele foi reeleito. Vou convidar também o diácono Clóvis, outro irmão querido nosso, que também foi reeleito ao mandato de 5 anos para diácono. Né, Clóvis? Mais 5 anos aí. Tá elegante. Olha. Tá elegante. Olha aí. Irmãos, esses amados irmãos, eles foram reeleitos. O presbítero Amaury para o ofício, para o mandato de presbítero, e o diácono Clóvis reeleito para mais um mandato de 5 anos para diáconos. E eu vou convidar também os irmãos Wellington, a vir aqui na frente, e nosso irmão João. Esses irmãos foram eleitos para um mandato de 5 anos. É elegante, olha. Parabéns às esposas, né, noiva. Né?
Tá certo. Irmãos, esses amados irmãos foram eleitos para o ofício, eles não eram, mas agora estarão sendo ordenados hoje para o mandato de 5 anos também de diácono. Tá ok? Então o presbítero Amaury foi reeleito, presbítero, diácono Clóvis reeleito diácono, e o irmão Wellington e nosso irmão João foram eleitos para o mandato, para o ofício de 5 anos de diácono da nossa igreja. Deixando claro aos visitantes, não é o pastor quem tira e coloca, como em algumas denominações. É a igreja quem elege. E eles estão aqui porque foram eleitos, não pelo pastor, mas pela igreja. Certo? E essa eleição ocorreu o mês passado, aqui em nossa igreja local. Eu vou convidar os presbíteros que estão presentes, sejam eles do conselho ou em disponibilidade, porque nós vamos ordenar o irmão Wellington e João. O presbítero Amaury já é ordenado, vai ser empossado, e o diácono Clóvis já é ordenado, também será empossado nessa noite, tá certo? Então eu vou pedir aos irmãos que fiquem aqui de joelhos. Olha. Na verdade, irmãos, esquecendo. Desculpa, não está gravado não, né? Tem que perguntar. Perdão, irmãos. Ore por Esther, tá certo? Ela não pôde estar hoje. Está com a dificuldade física, tá certo? A enfermidade. Irmãos queridos, visto que esses irmãos foram eleitos para o mandato de 5 anos de presbíteros em nossa igreja, e conversaram com esse conselho, o conselho local da 4ª igreja, e o conselho decidiu dar prosseguimento à eleição com a posse dos irmãos que foram ordenados, que serão ordenados, e a condução dos irmãos que já são oficiais da igreja local, da 4ª igreja. Queria fazer-lhes algumas perguntas constitucionais. Eu queria que ficasse de frente aqui para mim, que aí eu perguntar aos irmãos, depois os irmãos viram para a igreja, para ficar. Irmãos, João e Wellington, vocês confessam crer que as escrituras do Velho e do Antigo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra de fé e prática, infalível, suficiente e inerrante? Sim. Vocês recebem e adotam com sinceridade a confissão de fé, os catecismos maior e menor desta igreja, como sendo fiel exposição do sistema de doutrina ensinados nas Sagradas Escrituras? Vocês sustentam e aprovam o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício de diácono dessa igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desses cargos? Por fim, vocês prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade e edificação da pureza desta igreja local? Agora pode voltar para os irmãos, olhar para eles. E vocês, membros da 4ª Igreja Presbiteriana de Campina Grande, vocês reconhecem o nosso irmão Wellington e o nosso irmão João Paulo, reconhecem e recebem esses nossos irmãos como diáconos da 4ª Igreja? Sim. Vocês, membros, preste atenção, prometem tributar aos amados irmãos João e Wellington toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, lhe dá direito ao seu ofício? Sim. Eu espero que vocês tenham pensado muito bem, certo? Agora sim, convidar os irmãos a se colocar de joelhos. Presbítero, se isso deu uma ideia melhor. Fica de joelho que nós vamos dar posse aos irmãos antes. Pode ficar aí, não. Tá certo. Fica aí, né? O diácono já começa assim. Vou convidar os irmãos a vir para cá. Não há imposição de mãos aqui, tá certo? Nós já fizemos isso. Nós vamos orar pelos irmãos e vamos dar posse, né, aos irmãos que já são oficiais e que foram eleitos como oficiais dessa igreja local, tá certo?
Então, convido você a fechar os seus olhos onde você está, curvar sua cabeça. Nós vamos orar pelo presbítero Amauri e pelo diácono Clóvis. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a igreja é do Senhor. É o Senhor que levanta ceifeiros para a tua seara. E isso por meio da tua igreja local. Nós estamos aqui apenas como obedientes à tua palavra. E como obedientes, ó Deus, nós te louvamos. E também queremos te rogar as tuas bênçãos sobre a vida do presbítero Amauri. Ó Deus, que sejam 5 anos de paz, de unidade, de alegria, de disposição, assim como ele já tem feito. A nossa oração, ó Deus, é que o Senhor possa fortalecer a vida do presbítero Amauri. Que ele possa continuar confiando no Senhor e se alegrando no Senhor. Ó Deus, queremos como igreja do Senhor declarar-lhes, ó Deus, a continuação do seu ofício nessa igreja local, como presbítero regente. Que o Senhor continue abençoando, para o louvor da tua glória. Abençoe também o nosso irmão Clóvis, que sejam mais 5 anos, ó Deus, de dedicação, de unidade, de maneira que a igreja auxilie o trabalho do nosso irmão, e que o nosso irmão diácono Clóvis também possa continuar, ó Deus, servindo ao Senhor com essa mesma alegria. Fortalece o seu corpo, fortalece o seu coração, ó Deus, renova as suas forças, para o louvor da tua glória, Deus. Nós te oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Cansaram? Não? Então fica mais meia hora aí, né? Amém. Vou convidar os presbíteros. Clóvis, está liberado. Os presbíteros para impor as mãos sobre esses irmãos. Nós estaremos ordenando ao diaconato, nosso irmão João e o nosso irmão Wellington, nesse instante. Senhor, nós te bendizemos. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti. Porque a igreja é do Senhor e anda conforme a tua vontade. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável para a tua igreja nesta noite. Nós queremos, ó Deus, nos alegrar com os nossos irmãos, com seus parentes, seus familiares e com essa igreja local que os elegeu. Também queremos te rogar, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a vida do nosso irmão Wellington, sobre a vida do nosso irmão João Paulo. Que o Senhor possa continuar sustentando os teus servos, que eles possam desempenhar um trabalho, ó Deus, para a maior glória do teu nome. Que eles sejam submissos à tua palavra, Deus. Que eles sejam a ponte que une a tua igreja ao conselho da igreja. E que nós possamos caminhar de mãos dadas. Ó Deus, ser com os teus servos, ser com seus parentes, seus familiares. E no momento de aflição, ó Deus, em que eles pensarem em desistir, que o teu Espírito Santo os fortaleça. Para a glória do teu nome, que nós possamos estar ao seu lado para ajudar esses amados irmãos. Abençoe, ó Deus, fortaleça durante todo esse tempo que estarão servindo a tua igreja durante esses 5 anos. É assim que nós te pedimos, te agradecemos. E como igreja do Senhor, nós ordenamos ao ministério do diaconato, o nosso irmão Wellington e o nosso irmão João Paulo. Que eles sejam bênçãos nessa igreja, como diáconos ordenados debaixo da tua graça. Nós ordenamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar de pé. Convidar os presbíteros para estender a graça sobre esses irmãos. E ao final do culto você também saúda esses irmãos. Agora diáconos. Diácono Wellington. E o diácono João. João não veio mais com aquela camisa do Flamengo. Graças a Deus. Estamos livres. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, eu tenho alguns avisos para trazer à igreja. Lembre de no final saudar os diáconos. Certo? O primeiro aviso é que depois do culto, nós encerramos aqui, nós teremos cantina. Certo? Ainda bem que o pastor estendeu o culto, a todo mundo ficar com fome e participar da cantina, né? Que benção. As irmãs da SAF me agradeçam depois. Irmãos, ao final do culto, tá certo? É um cachorro quente, no valor de R$5, tem refrigerante, e todo o valor arrecadado será revertido mais uma vez para a missionária do Carmo, tá certo? Então participe da cantina, tá ok? R$5, se não tiver dinheiro, passa no Pix, no cartão, ou então você arruma um irmão muito amado e ele paga para você.
Tá certo? Segundo aviso, irmãos, importante, terça-feira, culto de oração, 7h30. Próxima terça-feira, irmãos, próxima terça-feira eu estarei pregando no culto de oração. E eu vou trazer uma mensagem sobre família. Tá certo? Então eu vou convidar você a estar aqui próxima terça-feira. Por que, pastor, família? Tanta coisa para falar, tá aí as festas aí. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa família. Se tem uma área em que tem sido negligenciada nos nossos dias, é família. Muitos filhos não têm cheiro de mãe, tem cheiro de babá, de creche. Você sabe qual é o sonho do seu filho? Terça-feira, culto de oração, nós vamos tratar sobre família. Eu convido os irmãos a estar aqui conosco. Terça-feira, Departamento Infantil avisa, próxima terça-feira, ao final do culto, haverá reunião com as professoras e as auxiliares. Então, todo o Departamento Infantil, após o culto de terça-feira, tá certo? Essa reunião será para programação da EBF, da nossa igreja, ok? E as irmãs estão convidadas a estar. Quinta-feira, aliás, quarta-feira, culto de oração dirigido pela SAF, certo? Primeiro do mês. Sou eu. Vou pregar quarta. Quarta-feira do mês. Estarei pregando aqui também, quarta-feira. Quinta-feira, irmãos, nós temos estudado a interpretação da Bíblia. Então, como interpretar a Bíblia? Você pensa que é fácil? Venha quinta-feira. É pecado, presta atenção, é pecado fazer tatuagem? A gente vai tratar sobre isso quinta-feira. Olha, a semana está recheada, né? Terça-feira, família. Quinta-feira, nós vamos olhar no texto bíblico o que é que diz sobre tatuagem. Isso é uma pergunta dos catecúmenos, tá certo? Já me fizeram. Pastor, é pecado? Então, quinta-feira, venha. Próximo sábado, já é dia 10, Vanusa. Já chegou o dia. Dia 10 de junho. O dia mais esperado do ano. Você que não conhece, não sabe. Dia 10 de junho será o jantar dos casais da quarta igreja. Próximo sábado, 19 horas. É esse o horário, né? 19 horas. Vou marcar um pouquinho antes para a gente sair cedo, tá certo? Próximo sábado, jantar dos casais. Quem é casal, pastor? Namorado, noivo e casado, tá certo? Quer um presente de namorado? Olha mesmo, dia 12, segunda-feira, dia dos namorados. Homens, eu vou cativar as mulheres. Homens, um bom presente para a sua amada, dia de namorado, você adianta para o dia 10 e paga o jantar. As irmãs apoiam ou não? Baixo, né? Acho que eu vou falar o contrário, né? Dia 10, irmãos, jantar dos casais. Não perca essa oportunidade. Por nada. Ah, pastor, eu estava pensando em sair. Você sai. Vai ser um lugar maravilhoso. Você não tem ideia do que está acontecendo no sítio do presbítero Amaury. Segredo, só dia 10, só sábado. Você já está com a mão na cabeça ali, já gastou um bocado. Mas vai ficar uma maravilha, irmãos. Tá certo? Então eu vou convidar você que não deu nome ainda, ao final desse momento, procure o diácono Alain, a irmã Laís, tá certo? E dê o seu nome. Valor, pastor, R$80. Os casais abriram uma exceção. Se você der o seu nome hoje, você tem até amanhã para pagar. Se você já deu o seu nome, aí até hoje. Tá certo? Vamos ser justos com quem deu o nome. Tá certo? Então procure ao final diácono Alain e a irmã Laís para a reunião, o jantar dos casais, tá certo? Esses são os avisos. Não esqueça do cachorro quente. Deus abençoe e até terça-feira, culto de oração.